ela para gravar. Mas teve um dia desse, quando eu botei ela para gravar, ela parou de gravar do nada. Só que não tinha aluno, então eu não vi. Aí, se por acaso desaparecer que está gravando a aula, vocês me avisem aí, tá? Porque não dá para saber daqui, não. Beleza? Ok. Muito obrigada. Deixa eu só... Vou tentar mudar aqui a internet para ver se fica melhor. Agora passaram a internet de cabo aqui. Pode cair a internet do nada, tá, gente? Mas eu vou voltar. Só para testar se vai pegar o cabo. Pronto. Ai, pegou, ótimo. Maravilha. Boa noite para todo mundo. Na verdade, a Elisa, isso mesmo? Elisa estava aqui me perguntando sobre a questão do processo seletivo. Eu ia até falar para vocês hoje, né? Que abriu aí para a Prefeitura da Serra para auxiliar de creche. As inscrições começaram na quinta-feira. Ontem, né? Foi ontem. Começaram na quinta-feira. Na quarta, realmente, na quarta-feira. E aí, gente, eu não sei se a escola mandou o edital para vocês. Mandaram lá no grupo? Não? Mandaram? Então, beleza. No edital, eu até estava comentando com a Elisa que ele é um pouco confuso. Eu li ele, fiquei confusa, mas eu conversando com a escola, com a Romilda aqui, que é gerente da escola, ela até ligou para a prefeitura para a gente entender de fato o que estava dizendo no edital. E aí, gente, fala bem assim: ensino médio e preferencialmente curso em pedagogia. O que quer dizer? Ruth, eu preciso ser formada para me conseguir trabalhar como auxiliar de creche? Não. Só com o meu ensino médio eu consigo. E o curso de pedagogia, na verdade, é para aumentar a pontuação. Eu estava até comentando com Elisa que eu não concordo, mas, né, foi o que foi estipulado aí para o momento. Eu não concordo com a questão do curso de pedagogia, mas não sou eu que estipulo, fiquei muito nervosa com isso. Enfim, se vocês precisarem de ajuda para se inscreverem, qualquer coisa, Ruth, aqui em casa eu não estou conseguindo me inscrever. Vocês podem vir aqui na escola que, se eu tiver aqui, com certeza, eu irei ajudar vocês, mas se não for eu, alguma das meninas da secretaria também ajuda vocês a se inscreverem. Então, se precisar. Até hoje, também. Já acabou? Foram 2 dias as inscrições? Não, eu fui editar. Deixa eu ver o edital aqui, sério? Era até hoje, meio-dia. Não acredito, não, gente. Deixa eu ver. Ela não fez, eu fui lá para mandei. Mas eu só também vi. Nossa! 2 dias de inscrição, deixa eu ver aqui. 13, 14 e 15, vai perceber. Até o meio-dia. Nossa, sim, Isso até o mesmo, meio-dia. que era de caráter emergencial, já vai começar a trabalhar mês que vem já. Nossa, gente, mas foi pouco tempo as inscrições. Nossa, sim. Mas sabe qual é o problema? Que esse negócio da prefeitura, que eles fazem os trem tudo mal feito. Para mim tá tudo mal feito. Esse edital tá mal feito. Esse prazo tá ruim, apesar de ser emergencial, uma semana de tempo aí, né? Ou a semana toda, de segunda até na sexta. Já acabaram as inscrições, então não tem como ajudar. David e Nayara? Nayara, não. David e Nayara. A gente tem tão pouco tempo de curso, já pode se inscrever? Sim, pode se inscrever, porque só precisava do ensino médio. Pela primeira vez, na verdade, por isso que eu falei que eu achei muito ruim esse edital. Se você ler os editais anteriores de processos seletivos para auxiliar de creche, pedia que tinha curso. Portanto, o curso auxiliar de creche, ele começou a ser tão falado, tão visado, por conta dos processos seletivos das prefeituras. Então, assim, eu achei totalmente errado. Dessa vez só pediu só ensino médio ou pessoa formada. Formada, sim, não precisa estar formado para se inscrever, mas a formação te daria pontuação ali.
Eu tenho só ensino fundamental. Nesse daqui não daria para se inscrever agora, Nayara, porque eles pediram o ensino médio. Mas cada processo seletivo de cada prefeitura, eles falam diferente. Por exemplo, o da Serra foi desta forma. O de Cariacica, não, esse eu lembro, pediu, por exemplo, o curso de formação, não lembro as horas, mas pediu o curso de auxiliar de creche com as horas. Mas eu já não lembro se tinha que ter o ensino médio ou o ensino fundamental. Porém, ele pediu aí. O, Ó, ei, Ruth, sim, o de Cariacica, oi? tô ouvindo, eu só baixei aqui. O de Cariacica estava pedindo, sim, ensino médio e o curso de auxiliar de creche 120 horas. Uhum. Aí esse da Serra eu dei uma olhada, também não estava pedindo de auxiliar. Não pediu curso de nada. Eu li É, várias vezes, pedi a minha amiga, vim aqui com a Romildo, falei, Romildo, me ajuda, não tá pedindo curso. Eu achei muito estranho, na verdade, mas foi eu fiquei estipulado. até na dúvida em relação ao que estava pedindo a pedagogia. Eu falei, uai, mas eu fiquei assim, foi, mas estranho isso. Mas realmente, a pedagogia era para contar pontos, né? Para contar ponto. Porém, eu também achei estranho. É. Se viesse falando bem assim, ensino médio, exemplo, ensino médio mais um curso de auxiliar de creche, 120 horas. Pontuação, aí lá embaixo vinha essas pontuações. Curso, formação em pedagogia, tal pontuação. Curso, aí vem nos cursos, aí pós-graduação, tal pontuação. Pois não tinha nada disso, eu achei muito estranho. Normalmente, eu já participei de processos seletivos, concursos, e é assim, normalmente vem bem bonitinho, falando o que você precisa, e lá embaixo Sim, das pontuações. Ali não. exatamente. Também já vi outros editais de concurso, assim. Esse realmente está muito complicado. Assim, estranho, estranho. Sim. Parece que quem fez o edital é totalmente leigo no assunto. Não, Mas, sim. Não, eu concordo. né? Parece que de educação não entende nada. Não sei, né? Porque ficou totalmente confuso, tanto para quem leu, Sim. eu não entendi quase nada. Olha, eu li e falei, amiga, me ajuda, vim aqui na escola pedir ajuda, porque eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo. Aí fala, portanto, fala até das horas que vai trabalhar, são 8 horas, mas não fala se, por exemplo, tal horário, se é exemplo, 7 horas da manhã até 3 horas da tarde, fala nada disso. 8 horas, mas 8 horas que horas? Ninguém sabe. 8 horas, você vai entrar que horário naquela escola? Ninguém sabe. Muito mal elaborado. E, na verdade, vou até comentar mais uma coisa para finalizar aí, é péssimo até para a questão da escola. Por quê? 8 horas. Vamos supor, a escola começa a funcionar às 7 horas da manhã. Aí você entra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas. Porque é uma hora de almoço. Aí você trabalha 8 horas e saiu às 15. Mas e o restante das horas aí? Porque já que você está em período integral, mas está faltando para pegar o restante dos alunos. E essas outras 2 horas aí? Você vai embora, porque, no meu ver, é isso. Deu meu horário. Você não vai ficar na escola, você não está recebendo mais por isso? Aí deu meu horário, eu vou embora, mas e os alunos? Foi tão ruim, porque, tipo, se fosse em período integral, falaria bem assim, ó, entra tal horário, até tal horário, mas nossa, ficou muito ruim. Normalmente é meio período. Trabalho na parte da manhã ou trabalho na parte da tarde, para pegar o turno todinho daquela turma, né? Mas foi em caráter emergencial mesmo, de tão ruim que foi. Enfim, eu ia ajudar vocês, mas as inscrições já acabaram. Não tenho que ajudar. Na verdade, provavelmente vai sair outro. Não vai demorar muito tempo para sair outro, porque foi tão mal feito que não vai dar certo, provavelmente. Vai ter que fazer outro, principalmente pela questão de horário, porque tá mal feito pela questão de horário.
as aulas vão voltar agora, né? Vai ser presencial, vai ser por isso. Sim. Aí, tipo assim, as aulas vão voltar, eu preciso de pessoa para trabalhar. Aí, Fizeram de copia. Nossa, ficou horrível. Horrível mesmo. Até para quem é professor, por exemplo, que quer se inscrever, ficou ruim, porque não tem como você trabalhar em 2 lugares. Impossível. Deixa eu verificar aqui. Eu sei que na semana passada algumas meninas me perguntaram se tinha enviado ou não, né, o exercício. Semana passada não, né? Semana retrasada. Pode entrar. Pode entrar. Isso, eu perguntei. Vou olhar agora. Eu Bom. não reenviei, porque falar, se foi, aí vai ficar 2 atividades. Aí vou Sim. esperar ela me dar a resposta. Eu vou verificar agora. Mas como eu faço no rascunho, no caderninho, né, e depois digitar, tá tudo certo. Se eu não enviei ainda, eu digito rapidinho. não tem ninguém. Só vê eu, agora você. Eu vou. As meninas desistiram. Só vou. Aí eu não sei. Ela me perguntou, eu não sei. É. Tá todo mundo na hora. Então, Vamos lá. Na verdade, bateu assim, né? Se tiver desistido, eu imagino que seja por conta da questão do processo seletivo que falou de uma coisa que foi confuso, aí já teve a ver aquela situação da sala. Se aconteceu, eu imagino que seja por isso. Se precisava ser formado ou não. E não precisa, no final. É. Saiu, tinha falado, mas não sei o que. Ali teve uma que comentou, mas eu acho que isso sim, que a minha colega falou. Aí não sei o que, eu ouvi, aí quer dizer, eu já não nenhuma aqui. Mas Tal de olha, não. Mas aí veio o processo seletivo, que ficou confuso ainda. Ela vou negar esse nome. Algo estranho aí, acho que é isso. Eu vim aqui e conversei. Eu vou tirar minhas dúvidas. E se fosse, então, eu vou desistir. Não vou perder meu tempo, ainda mais que eu estou pegando mais celular. Sim. Aí eu conversei com a Marilda, ela foi explicou não, que na verdade ela estava achando que a internet foi de todo mundo desistisse por causa desse negócio de pedagogia. Não, mas não tem uma coisa. É impossível, né? Eles não falaram pra gente, não, já não, mas assim, não tem. O curso de pedagogia, você vai dar aula, e o auxiliar, você vai auxiliar dentro da sala de aula, o professor. A Aldinete, você me perguntou, e eu recebi aqui, tá? Ah, recebeu? Recebi, tá aqui. Ah, que ótimo. Por que não chegou para mim a resposta, então? Não sei, tá? Ó, Nossa, porque não das sei. outras vezes... porque das outras vezes eu envio e é rapidinho, questão de minutos chega. A resposta. E aí já tem uma semana, né? E não chegou até Sim. agora. Pode ser que esteja no spam, mas se não tiver, não sei. É verdade, vou dar uma olhada. Mas tá bom, beleza. Não preciso mandar de novo. Tranquilo. Valeu. Obrigada, Ruth. Nada. Minha colega que trabalha comigo, ela estava fazendo pedagogia, faculdade, né? De 4 anos. Aí ela falou, Sandra, eu consegui uma área que você está, na creche. Aí ela falou assim, se você terminar lá, eu já te indico logo, né? Já te informo logo. Eu nem Elisa, tá? Fábia, tá? Pode continuar conversando, tá? Só vou chamar de Fernanda. Calma aí. Fernanda faltou. Ivanilde faltou. Karine faltou. Luzia faltou. Aí até que no dia de Margarete faltou. Maria da Penha faltou. Sandra. Ah, você. Aqui, me ligaram hoje, mandaram mensagem para mim, falaram bem assim que eu estou muito nervosa. Mandei mensagem, Ó, ai, quinta-feira passada eu nem fiz a chamada. Ai, calma aí.
Ah, não, que depois eu fiz chamada, foi de outra turma. Olha, não sei o que aconteceu, hein? Não sei o que aconteceu. Talvez você ficou quietinha quando eu fiz a chamada, não sei. Mas assim, eu vou ficar mais atenta. Sarita faltou. Aldineia tá aí. Daniele tá aí. Elaine faltou. Tati faltou. Soraya faltou. Eusilene faltou. Priscila faltou. Joelma faltou. Mirilene tá aí. Franciele tá aí. Não, Franciele faltou. Gelisa faltou. Vanderleia. Ué, cadê o negócio, gente? Faltou. Nayara tá aí. Nossa, que tristeza. Eu vou até perguntar, tem muita gente na chamada e não tem ninguém em sala. Tá assim, ninguém não, né? Tem pouca gente em sala. E aí, para saber por que que tá aqui, né? Oi? Acho que deve ter umas 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, eu falei certinho, 6 pessoas. Porque realmente tem muita gente na chamada, é muita falta, mas quase não tem ninguém aqui. Mas, enfim, né? Muito triste. Talvez tem gente que está com mais falta, que chega atrasado, você já fez chamada, não? Pode ser também. Professora, Sim. boa noite a todos. Boa noite. Eu entrei agora, tá, Karine? Karine da Deixa eu botar aqui as presenças para você, Karine. É muito triste as meninas desistirem do... coloquei aqui. Obrigada. Porque o que acontece? Às vezes acontece uma dualidade de informação, às vezes você queria fazer o curso, mas pela dualidade de informação, aí você vai e fala, mas eu não vou fazer. Aí talvez, não sei se ganhou desconto, se ganhou alguma coisa, como que estava a situação, aí vai ter que fazer depois tudo de novo. Mas enfim, vamos lá. Mas esse exercício chegou até aí, eu não sei se... Deixa eu ver. Aquele dia que eu falei, eu não tinha mesmo, não. Aí eu tive que fazer de novo, agora foi. Aí, a Elisa está aqui. Você é Sandra. Sandra está aqui. Tá? Porque eu não sei se qual foi exercício. Porque na semana da minha irmã faleceu. Aí na outra, quando a minha irmã tem 7 dias de falecido, meu primo foi e se enfocou. Nossa. Aí aquela coisa assim que o coração da gente está até agora, né? Mas seu primo era ligado à sua irmã? Meu primo, na verdade, há muitos anos atrás, o pai dele se enforcou e se matou. Ninguém viu, assim, eu via nele uma tristeza, mas as outras pessoas não. Sabe que está tudo bem, só que eu assim, depressão. Ele estava triste, se matou o pai dele. Aí, do jeito que ele se matou, ele se matou. Nossa, Toda vez que tristeza. encontrou no banheiro, segundo morri, porque era minha família, você não tem, porque o meu irmão também se matou. Aí o filho dele se sentiu culpado também, que ele queria fazer a mesma coisa. Ele encontrou uma pessoa boa, se casou e está quietinho. Mas aí tem depressão, tem tratamento, tem que ir no médico, no psicólogo, para poder ajudar aí na situação, senão, infelizmente, é triste, mas... Não se espera, né? Ninguém espera. Acordou de madrugada para dar mamadeira no neném, achou ele pendurado. E eu só fico pardo. Eu, na verdade, eu tô aproveitando que vocês estão conversando aqui. Às vezes parece que eu tô à toa, mas eu não tô, gente. Tô mandando aqui os exercícios. Mandando já o exercício para vocês da semana.
Mandei o slide de hoje. Hoje a gente entra nas fases do desenvolvimento aí. Já mandei tudo, esses de hoje, os slides. Então, eu acho que é módulo 3. A página do... Aí começa o módulo 3, aí vem a fase de desenvolvimento. Não, no módulo 2, depois Não, faz o desenvolvimento. Isso. Aí qual é a página? Página 15 aí para todo mundo, gente. É na apostila, página Apostila, página 15. 15. é o módulo 3. Módulo 3, né? Módulo 3, página 15. Ok. Nossa, abri em cima. Agora a gente vai... Gente, eu amo quando a gente começa as fases de desenvolvimento, porque a gente vai falar agora, hoje, né? De 0 a 6 meses, semana que vem de 6 meses a 1 ano. É a única fase que é dividida. Aí depois de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e de 5 a 6. E quando a gente finaliza, quando chega um pouco mais próximo, né? Normalmente de 2 a 3 anos, a gente já pode começar a se organizar. Por quê? A gente tem uma outra aula, depois que termina as fases de desenvolvimento, que a gente vai montar brinquedos recicláveis aí para as crianças, não, né? Vai ser de vocês, mas a gente vai criar um brinquedo aí dentro da sala de aula, mas vai ficar lá para frente quando a gente finaliza as fases de desenvolvimento aí. É sempre muito legal, eu amo essa aula, porque é bem engraçado vocês produzindo o próprio brinquedo de vocês, mas fica bem para frente. Bem para frente não, né? Daqui a um tempinho. Acho que vai dar Professor, mês que vem. vocês estão me vendo? Eu não. Ah, tá bom. É dúvida aqui, porque da outra vez estava me vendo, aí agora eu tô vendo aqui que tá sem câmera. Melhor ainda. Só Melhor porque ainda, você está tô deitada, combinado. né? Que eu estou imaginando. Tô Eu deitada, acho com que tá, certeza. viu? Já senti. Deixa eu já abrir aqui. Já senti. Falei, só porque tá deitada. É, mas é por isso que eu fecho o microfone. Você fazer em casa, a professora até falou que o cachorro ele não latindo. Aí eu fui. Ah, é. Antes de falar do. Calma aí. Antes de falar dessa parte aqui, faltou eu comentar com vocês isso daqui, né? Que eu não comentei as respostas, não é verdade? Por conta da aula da Adriana. Então vamos lá, gente. Qual a diferença de berçarista para auxiliar de creche? Na verdade, a berçarista ela vai ficar no berçário. É mesmo o nome mesmo, na verdade, já diz, né? Então a berçarista ela vai ficar no berçário, designado para os bebês. Então, normalmente, ela vai ficar com bebês de 0 até 2 anos. Normalmente. Ah, Ruth, pode ter um auxiliar junto? Pode acontecer. Mas quem vai ficar com as crianças, principalmente com 0 anos aí, são as berçaristas, tá? Por quê? A berçarista, ela vai fazer, vai limpar, vai alimentar, diferente da auxiliar. Por quê? O auxiliar, ele vai auxiliar essa criança a fazer sozinha. Então, tem aqui o João. João, a gente vai começar a introduzir aqui a alimentação sozinho, né? Então, fala, João, vamos colocar aqui na colherzinha, vamos pegar. Aí, João pode botar na cabeça, a comida, na boca, no nariz. Mas a gente está ensinando e desenvolvendo a autonomia. A gente começa a desenvolver a autonomia desde a primeira fase aí dessa criança, para quando ela cresça, se torne adulto independente. Então, antigamente, a gente não tornava independente, a gente tornava um mini adulto, porém independente dos pais. Hoje em dia, não. Nós queremos as crianças cada vez mais independentes, com independência de pensamento, com autonomia na fala dela, ela sabe o que ela quer, o que ela gosta, ela sabe muito bem das coisas que ela faz. Então, a gente está tornando essa criança independente. Então, o berçarista, por exemplo, iria iniciar um desfraude com essa criança. Já auxiliar, normalmente, ele já não vai fazer isso, porque a criança ela já realizou o desfraude. Ah, Ruth, mas pode acontecer do auxiliar de creche precisar fazer isso? Pode. Porque, é igual eu falo, esse ano as coisas estão muito doidas. Esse ano passado e o ano retrasado, as crianças não estavam frequentando a escola.
só em volta da família. Talvez aquela bolha familiar impediu daquela criança aprender e desenvolver ainda mais. Então, talvez o auxiliar de creche tenha que fazer funções que antes ele não fazia. Então, diferente, pode ser diferente do que acontecia no passado, né? E o auxiliar de creche, qual é a função dele, que vocês falaram aqui? O auxiliar de creche, gente, ele vai auxiliar dentro da sala de aula. Aí vocês colocaram até bem aqui, ó, responsabilizar-se na ausência da professora. Pode acontecer, o professor saiu aqui da sala e o auxiliar de creche tem que ficar comandando aqui a situação para as crianças. Pode acontecer? Pode. Porque tem que trabalhar em comunhão o auxiliar de creche e o professor. Não tem como o professor puxar para um lado, o auxiliar de creche puxar para o outro. As crianças que estão naquele ambiente, elas vão pirar. Porque cada um vai ter um tipo de pensamento. Eu tenho um pensamento, a Elisa tem outro pensamento. Aí imagina que a gente não conversa. Cada um faz na sua cabeça. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. No final, em vez de a gente estar promovendo o melhor, a gente pode promover sim o pior para aquelas crianças ali. Sem a gente perceber, porque às vezes você não percebe que você está sendo ruim, né? Que está fazendo errado. Porque a gente influencia de tal maneira a vida dessas crianças, tudo que a gente falar ou fizer, aquilo pode se levar para a vida inteira. Eu tenho uma aluna que ela falou bem assim, o meu irmão, ele ia para a escola lá no passado e a gente usava, tipo, uma sainha, né, da escola. E aí, era tipo um short saia, uma sainha lá que ela falou, mas era um padrão da escola, do uniforme. E aí, quando ele passava na rua, os meninos da rua ficavam meio que caçoando dele, ele ficava com vergonha de ir para a escola por conta disso. E aí ele ficava, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. A família, no caso, porque ele era uma questão familiar, não procurou a solução para o problema. Ela falou assim, Ruth, ele não ia para a escola, depois de mais velho, ele começou a detestar a escola mais ainda. Hoje em dia, ele não terminou o ensino fundamental, e ele já é adulto. Ruth, mas isso influencia? Sim. São coisas, claro, que são padrões que podemos mudar? Podemos, mas pode influenciar e muito na vida dessa pessoa. Tem coisas que para mim pode não ter influenciado, mas para o outro pode. Exemplo, aconteceu um bullying comigo. Aí, para mim, eu cresci, fiquei adulta e não me influenciou, mas aconteceu um bullying com a Maria do mesmo jeito. Para a Maria pode ter influenciado para a vida dela toda. Por quê? Cada pessoa, cada criança, cada ser tem sua singularidade. Cada um tem sua mentalidade do seu jeito, da sua maneira. Então, não podemos, dentro da sala de aula, principalmente, querer comparar uma criança com a outra. Igual no berçário, já que a gente vai falar de bebê hoje. Aqui o Enzo é tão quietinho, já o Gabriel é tão perturbado. E aí, nossa, ele poderia ser igual. Gente, por mais que são bebês, mas ele não está entendendo o que eu estou falando, mas a gente vai estar expressando aqui com o corpo, nossa, preferia que você fosse igual a ele. Você, por mais que ele não entenda, mas você já está estimulando que o outro é melhor do que ele. Sentem, com certeza. Eu tenho um sobrinho que é assim. Sim. Ele fala para mim, ele fala assim, a minha mãe não gosta de mim. A minha mãe só liga para mim no meu aniversário. Ué, Aí gente. ele fala assim, você quer vir morar comigo, Arthur? Eu falei, eu quero. Aí eu falei assim, mas tem que conversar com sua mãe, né? Aí ele falou assim, e ela não vai nem ligar, ela vai gostar. Ele percebe, ele diz, minha mãe está Ele percebe que é diferente. é diferente, ela trata ele diferente. Sim, sim. Ele é o do meio, né? Aquela coisa, o primeiro e o último já respondeu. E ele comeu do meio. Não teve essa coisa. Mas isso acontece. Eu tenho uma amiga que ela falou que quando ela teve a gravidez, teve uma gravidez na adolescência, não queria ter o filho dela, e aí ela teve a depressão pós-parto, então ela rejeitou o filho dela, né? E aí ela falou assim, Ruth, eu via a diferença dele para meu outro filho. Porque por mais que hoje em dia eu entendo que eu não precisaria ter feito isso, que não precisaria não, mas foi uma situação ali do momento, ela era adolescente, era um outro universo na cabeça dela, na situação. Mas ela falava assim que influenciou em muito. E olha que, tipo, esse menino, ele era um bebê em toda a situação. Então a criança, ela sente. Eu gosto de pensar. Quando a mulher está grávida,
que ela tem uma criança menor, ela não pode estar dando atenção para o bebê. Ela tem que dar atenção maior e cuidar do bebê. O bebê não entende até uma certa idade. Então, ela tem que dar a maior atenção para ele, para ele se apegar com o irmão, ter ciúme, essas coisas. Sim, sim. Não, exatamente. O maiorzinho entende, o bebê não entende. Se você pegar, chegou aqui, tem 2 crianças, o bebê tá vindo e o maiorzinho, vou colocar aqui 2 anos. Eu tenho que dar uma atenção redobrada para os 2 anos para ele entender que o bebê não está tomando o lugar. Isso, por mais que fala no ambiente familiar, mas isso dentro da escola também. Supondo que vai chegar um bebezinho novo, já tem todos aqueles bebês, chega um bebezinho novo, e você redobra a atenção da sua atenção, talvez aquele outro bebê sinta falta. É isso que aconteceu comigo. Tudo era ele, era meu bebê, meu não sei o quê, meu amor. Aí depois que veio o outro, ele já tinha o outro mais. Sim, e não pode Aí acontecer. aconteceu. Aí a gente fala com ela, mas aí teve um tempo que teve que levar ele psicólogo. Sim, mas pela questão de sentir a rejeição da situação, e precisa. Se ele perceber que está falando com o quarto da mãe dele, Que situação, né? Coitado. não está. Eles que ficam em casa direto. Semana passada você não entende. Essa semana ele fez férias. Sim, Aí estava em casa, e agora foi para casa da minha outra irmã que tem um menino. Em casa não tem menino, mas ele pode estar lá. mas sente a rejeição da mãe. Ele Sim. nem quer fazer ela. E nem a amiga está sendo aplicada. Meu Deus. Eu vou de pena, mas não vai pegar logo o problema. E dentro da sala de aula, a gente pode às vezes perceber também, a gente está falando da rejeição, se chegou uma criança não, mas pode perceber uma criança que se sente também rejeitada pelos pais. Sim. Aí chega na sala, Já aconteceu situação, tem uma criança, a criança queria ir embora para minha casa. Eu falei, meu Deus do céu. Mas pode acontecer. Ai, tia, eu gosto tanto de você que eu quero ir embora morar com você. Não é que ela quer ir embora, logicamente, comigo, mas porque dentro de casa tem uma coisa de errado. E supondo acontecer uma situação dessa, gente, é tentar chamar a família para ter um diálogo. Não acusando a família, não vocês, né? Mas não passar por pedagogo aí, e não acusando a família, você tem que dar atenção, mas explicar a situação, que aquela criança está se sentindo de uma maneira diferente, que ela quer mais atenção. Tem crianças que precisam de mais atenção do que a outra. Sim, sim. Independente, não liga pra nada. Perfeito. Minha filha era assim. Isso acontece normalmente. Ela parecia uma adulta. Se virava, queria fazer as coisas, era do jeito. Isso Ela tem um menino que vai... precisa mais de atenção, você tem que estar o tempo todo junto. Então, por exemplo, o auxiliar de creche, o que ele tem que estar também? E a pessoa que está no a berçarista, né? Atento. As situações, o bebê é mais difícil, com certeza, a gente vai perceber que esse bebê está se sentindo rejeitado, não tem como em casa, mas ali no ambiente a gente consegue, às vezes, perceber que ele está se sentindo mal com a chegada da outra criança. Mas, já, por exemplo, você é auxiliar de creche, onde as crianças têm 2, 3 anos, você consegue perceber. Então, tá com aquele olhar atento para ver o que está acontecendo, como eu posso resolver, porque às vezes uma palavra de carinho, de afeto, vai resolver. Talvez ela se sinta como na escola um porto seguro. Eu amo estar naquele ambiente da escola, eu me sinto acolhida naquele ambiente da escola. É muito bom a criança se sentir assim. Por mais que a gente não consiga trazer, dar um carinho, carinho assim, familiar, mas o carinho dentro da escola a gente pode dar também ali para ela. Alguém levantou a mão? Pode comentar, Nayara. Quando eu ia embora, a menina queria ir embora comigo. Minha filha, quando ela pode levar, eu abria, arrumava um desespero, e a mãe dela se virava, e ela chorava. Meu Deus. Aí você fica até com vergonha. Ficaria meio sem jeito, né? Minha filha, mas ela tem que... Mas eu vejo. A partir do dia eu vou na sua casa, não vivo, claro que eu não ia. Tô escutando. Agora tô escutando. Gente, consegui falar. Até que enfim. Eu tava esperando mesmo. Não, eu tô falando que quando eu trabalhava na igreja com crianças, né? São crianças de diversas classes sociais, né? Então, assim, geralmente eram as crianças mais necessitadas. Então, a gente escutava várias histórias, como hoje eu não tenho comida em casa, o meu pai me bate, me bota de castigo, chegava com marquinha. Então, assim,
a criança, tadinha, ela é muito emocional, ela é muito assim, ela sente as coisas, como a senhora disse, são seres pensantes. Se a gente não souber lidar com elas, tadinhas, elas entristecem de uma forma que fica até difícil, né, de lidar. Sim, sim. Aí imagina, ela já tem uma vida difícil, aí chega lá na escola, você torna a vida dela mais difícil ainda. Olha que situação. A gente tem que tornar aquele ambiente agradável, acolhedor, que elas se sintam parte daquilo ali. Fala, nossa, eu amo a tia... Eu ia falar Elisa de novo, vou usar a Nayara, eu lembrei. Não a tia Nayara. Fala, nossa, tia Nayara é tão boa para mim. Ah, isso e aquilo. Eu ia falar bem de vocês. Eu até Elas me chamavam de Tia Nai. Tia Nai, porque é curtinho, né? Eu com vocês, que eu falei, eu lembro da pessoa lá da minha creche, que eu estudei, que era jardim na época. Isso é o quê? Influenciou para a minha vida toda. E vai influenciar também. Mas dá dó. Aí fica mais tenso, porque você fica pensando, mas... Eu sempre fiz. Olha aqui, gente. Cite brevemente sobre a formação dos profissionais de creche. Aí, teve uma pessoa que colocou aqui, nível superior. Aí eu vou abrir o leque de novo para comentar sobre isso. Não precisa ter nível superior para fazer o curso auxiliar de creche. Porque o auxiliar de creche, ele vai auxiliar dentro da sala de aula ao professor. Ruth, mas eu estou cursando nível superior e quero fazer o curso auxiliar de creche. Posso? Pode. Eu recomendo, pela questão seguinte, estou cursando nível superior, quero fazer o curso auxiliar de creche para já ser inserido dentro de uma escola, por esquisito. Na minha época, lá, uns anos atrás, minha época, assim, em 3 anos estou formada, então, há 5 anos atrás, quando eu estava lá no terceiro período, no segundo ano da faculdade, eu acho. Gente, você calcular tão rápido não, mas quando estava no segundo ano da faculdade, não existia o curso auxiliar de creche assim, desse jeito, igual hoje em dia. Se existisse, eu teria feito e teria me facilitado para eu ter entrado numa escola. Eu demorei muito para entrar numa escola porque eu não conhecia ninguém na época. E eu fiquei com muita interrogação. Então, eu recomendo para quem está fazendo nível superior. Mas precisa ter nível superior para fazer o curso auxiliar de creche? Não. Porque na nossa formação, nós não iremos ser professores, nós iremos auxiliar. Por isso, eu até comentei Sandra, que não estava aqui, nem Karine, eu até falei bem assim, olha, gente, o edital, por exemplo, da Prefeitura da Serra ficou muito confuso. Eu até falei bem assim, olha, por quê? Lá falava o seguinte, que tinha que ter o ensino médio e, preferencialmente, o ensino superior. Só que precisava ter o ensino superior para fazer o curso auxiliar, para trabalhar como auxiliar de creche? Não. Porque não é obrigatório uma faculdade, tá, gente? O auxiliar de creche é para auxiliar dentro da sala de aula. Então, essa resposta aqui, no final, ela está incorreta, porque não precisa ter ensino superior. Aí. Cite brevemente... tá. Vou continuar nas respostas. O que nós temos que aprender na formação de auxiliar de creche? Conhecer a criança, saber como lidar, deixa eu ver, ter uma identidade profissional institucional, perfeito. Deixa eu ver mais o que. Qualidade no atendimento, valorização do profissional, deixa eu ver, postura, domínio, saber como atender as necessidades das crianças. Aqui alguém colocou atuar junto com o professor de 0 a 3 anos, perfeito. Aqui responderam a mesma coisa, copiaram uma da outra. Vocês devem... A verdade é que vocês devem o quê? Conhecer esse universo aí infantil. E principalmente, a gente vai entender, claro, de 0 até 6 anos, mas principalmente de 0 a 3, porque é onde vocês irão atuar. Pode atuar com crianças de 4 anos? Pode. Pode atuar de 5? Pode. 6? Pode. Porém, normalmente é de 0 a 3 anos. Quando é 4 anos, 5, 6 anos, é uma exceção que talvez dependa de alguma situação aí, tá? Porque as crianças de 4 anos são totalmente independentes, gente. Criança de 4 anos, ela vai no banheiro sozinha, ela come sozinha, ela brinca sozinha, ela faz tudo sozinha.
Então, aí dentro de uma sala de aula, o professor ele já consegue sozinho organizar e manter tudo certinho. Mas, supondo que há necessidade, porque tem alguma criança com dificuldade de locomoção, aí precisa de auxiliar de creche, ou por qualquer motivo ali, aí pode acontecer de ter um auxiliar, mas normalmente o auxiliar fica em turma de 0 até 3 anos aí, normalmente. Mas toda regra tem sua exceção. Aí vem, como deve ser o perfil do profissional de creche? Aí vocês colocaram atencioso, cuidadoso, gosta de criança, deve estar disposto a cuidar, limpar, alimentar, evitar que a criança se machuque, estar atento, ser paciente, realizar intervenções didáticas, promover o uso estratégico. Sim, deixa eu ver mais aqui. Assimilar as necessidades das crianças, ensinar de maneira educativa, ajudar no convívio social, transmitir segurança, menores de 3 anos, que vocês colocaram aqui, escreveram assim, menores de 3 anos, assumir os cuidados com o corpo da criança, como sono, cuidando da higiene, aí a alimentação, na verdade, vai ficar mais berçarista, mas responderá mesmo, copiar uma da outra. Ninguém tem contato com ninguém. Ah, vocês estão tudo colando. Eu fico falando assim, mulher, fala que aqueles negócios não é, eu não gosto, eu acho feio, tô falando essas coisas. Ó, ter uma atitude. Ah, que colocar interessante, ter uma atitude investigativa. E o investigativo, na verdade, não quer dizer que a gente vai sair daí investigando a vida das crianças ou agindo como policial, tá, gente? Na situação, não, porque senão a gente pode trazer consequências para a nossa própria vida pessoal. Mas investigativo, vou pegar a fala dessa pessoa, não investigar o que está acontecendo. Ter aquele olhar, eu vou mudar a palavra investigativo para olhar. Então, o meu olhar atento, o meu olhar de estar, o que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo certo? Está tudo tranquilo com aquela turma? Por exemplo, tem uma criança que está muito quieta demais, não é o jeito dela. Normalmente ela conversa, ela tem mais diálogo, ou ela é mais tímida assim mesmo. Entender aquele ambiente todo. E claro, gente, depois de um tempo, vocês vão trabalhar na mesma turma. Então, supondo que você trabalha na mesma turma há 6 meses, você já conhece sua turma na palma da sua mão. Então, você sabe quem é tímido, quem é mais agitado, quem fala demais, você sabe. Quem vai falar, quem vai estar o tempo todo requerendo sua atenção, porque normalmente vai ter o quê? Vou colocar, tem 12, 13 alunos dentro de uma turminha ali. Você conhece cada um deles. Por mais que você não pode ter uma intimidade com cada um, vai ter um específico que você vai criar uma intimidade maior. Mas cada um você sabe como que é. Então, você vai ter que saber se tem uma coisa diferente acontecendo por conta do convívio social mesmo, né? Dependendo, gente, você vai passar mais tempo com essa criança que a própria família de vocês. É verdade. Muito provável. Aí você passa a entender, como você está tanto tempo convivendo, você fala, fulano hoje não tá legal, o que aconteceu? Só de olhar você vai saber. Aí, gente, agora, né, começam a falar sobre o tema de hoje, né, que está na página, qual foi mesmo? 15. Está na página 15. Mas antes de eu falar a frase motivacional, vou só correndo no banheiro. Nossa, essa calça está muito apertada, gente. Eu fui no banheiro antes de subir. Nossa. Vou já correr. Eu subi, a menina não. Eu pensei, mas não tem ninguém aqui, correndo. Mas não vai passar, você vê? Que é babá, fica ali. E ela tem. Eu acho que para vocês é. A primeira vez que eu vi ela, assim, eu tinha medo. E veio a Fernanda. Sem saber o que é atrás. Eu sei. Eu olhava para ela, sempre cheguei a levantar. Será que é isso?
Aquela que coloca bombada no celular, que eu percebi, e ela me deu o celular, não tem contato, né? E ela não vai mais, assistiu, e nem mais. E tem a perceber que são bons. Se eu não estou vendo, eu posso falar. Estou vendo, a tua conversa. Quando você gosta dele, tá? Desse problema, por causa da internet. Aí essa situação tem que ser muito eu assim, tem que falar, eu tenho que investir. Se não vai ninguém, tem que ser algo. Isso é muito interessante. Você entrou carapina, não sei o que, tudo ali, ó, rapidinho. E eu, como tem nós duas aqui, ela tem que pegar isso depois. Vai comigo. Vocês vai no banho. Ela não vai comigo. Nossa. Esse filme não está lá. Aí eu vi a mulher filmando, né? E vi um documento meio estranho. Aí quando eu vi que fez assim, o homem estava com o negócio da fora. Eu comecei a falar e gritar. Só não falar. Isso é. Se eu ver, isso. Aí essas coisas vão falar lá frente, meu amigo, coisa. Pedro. Aí eu tremeria de raiva, que falava assim. Eu fazia faculdade aqui na Multivix, né? Aqui de. Não sei se vocês conhecem aqui de Colinas, que é aqui atrás. Aí quando eu não ia embora de ônibus, porque eu moro aqui pertinho, mas as minhas amigas relataram que elas pararam no ponto de ônibus aqui de Colinas para esperar. Veio um cara de carro, parou próximo do ponto, abriu a janela, foi todo pelado, tentando agarrar as meninas para jogar dentro do carro. Credo, que horror. Olha, e preparar. Nossa, graças a Deus que tu não tem um negócio assim, senão eu ia começar a gritar também, ficar nervosa. Mas eu vou comprar, mas a gente não pode andar, é proibido. Aqui, eu vi até um. Mas se você conseguir, depois você me fala onde você conseguiu, porque eu também quero para andar na bolsa. Você me fala o preço e me arruma. Aí o homem vem para ele veio para ele falou, agora eu vou fazer programa. Um spray na cara dele, porque aí já ia cair. Com certeza. Deus é mais. Gente, vamos lá, então. A senhora passa correndo. A nossa frase motivacional de hoje é a seguinte. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E aí, gente, essa frase é bem interessante. Por quê? Vou dar um exemplo do curso de vocês. Olha que coisa interessante. Vocês, quem está fora e não sabe, não tem ideia, mas vocês estão vindo toda semana, na quinta-feira, pega ônibus, faz esforço, está aqui ou está em casa e assiste o curso por 2 horas, por 8 meses, e aí quando você já arrumou um emprego na área e chega uma outra pessoa, eu aqui desavisada, e falo bem assim, nossa, como que você conseguiu? Foi tão fácil, não é tão rápido? E não foi. Por quê? Não viu todo o seu esforço, todo o seu processo que você fez lá atrás. As pessoas normalmente veem o sucesso da outra, mas não sabem qual é o percurso. E cada um tem o seu percurso.
Pode ser mais longo, pode ser mais rápido, mas a questão é, o nosso sucesso pessoal, nossas metas, nossos sonhos, ele é a soma dos pequenos esforços repetidos dias após dia. Pode ser que tenha um dia que você não está lutando aí, mas você está nos outros dias correndo atrás, se esforçando. Então, isso que é muito importante. São pequenos passos para a gente conseguir chegar onde que a gente quer chegar, né? Essa é a nossa frase motivacional de hoje. Então, vamos lá. Fase do desenvolvimento. Gente, o que seria as fases de desenvolvimento? Na verdade, isso vale tanto para o bebê quanto para a criança. A fase de desenvolvimento vai ser uma trajetória que esse bebê e essa criança ela vai percorrer de dependência total, porque o bebê ele é totalmente dependente, até a independência total não, né? Porque uma criança, por mais que ela tenha 6 anos, ela seja totalmente independente, mas ela precisa ainda da gente naquele ambiente. Fantasma batendo na porta. Mas o que nós queremos fazer? Com que essa criança ela seja autônoma, que ela faça sozinha, que ela, por exemplo, tenha um sapatinho aqui, que ela mesma amarre o sapato dela, que ela vá atrás das coisas, vá atrás com certeza, com a nossa autenticação, né? Das coisas dela. Então, nós estamos tornando essa criança independente. Então, é um processo. Então, começa ela totalmente dependente, sem saber de nada, uma folha em branco, e a gente vai escrevendo na folha aí da vida dessa criança. E, claro, o que vai influenciar? Condições biológicas, a família dessa criança. Lembrando que a família hoje, gente, ela não constitui mais somente pais e mães. Por quê, Ruth? Nós temos mães solteiras, crianças que são criadas pelos avós, pais solteiros, criados pelos tios, avós. Aí vem também uma criança com 2 pais, 2 mães, ou uma criança que não tem pai nenhum também. Olha aqui, já falei 8 casos aí diferentes de família. E é muito comum hoje em dia, não sei se vocês estão percebendo, eu estou percebendo percebendo um crescimento, na verdade, das crianças serem criadas pelos avós. Antigamente, não estou dizendo que não existia, estou dizendo que eu estou percebendo, com o convívio com as pessoas, que tem mais crianças sendo criadas pelos avós. Isso influencia dentro do ambiente de sala de aula? Sim, muito. Claro que os avós vão fazer o melhor, vão tratar aquela criança da melhor forma, porém, a gente sabe que vai precisar, às vezes, as condições biológicas da criança, talvez a gente precise dar mais atenção ou não, talvez a avó supre todas as necessidades ou não. É a mesma coisa também, pode ser criado por um pai e uma mãe, mas o pai bate na mãe. E aí? A gente também vai ter que suprir as necessidades daquela criança. Então, as condições biológicas de cada uma daquela criança vai ser diferente uma da outra. Então, uma criança tem tal condição, a outra criança tem outra condição. E isso influencia na aprendizagem dela aí. Então, nós vai juntar o espaço familiar, vai juntar a família, temos várias constituições de família, e o social, que é a escola. E o social se prende, a escola vai se prender somente, por exemplo, ao professor auxiliar e a criança? Não. Tem o professor, tem o auxiliar, tem a merendeira, tem a pessoa, a tia da limpeza, né, que é a gerais. Temos o segurança, ou a segurança lá na escola. Deixa eu pensar. O segurança, temos o pedagogo, o diretor. Então, a escola, gente, é um grupo de pessoas, na verdade, é um grupo social ali, e todos vão estar em função daquela criança. Imagina que o segurança da escola trata mal as crianças, ou a segurança da escola trata mal as crianças. Isso vai influenciar negativamente? Vai. Então, todos naquele ambiente escolar têm que estar disposto a se saber que eles influenciam positivamente ou negativamente na vida daquelas crianças. Então, todos ali são importantes. Não tem nenhum menos importante que o outro. Então, cada um que vai trabalhar naquele ambiente tem que trabalhar da melhor maneira. Eu lembro uma vez que uma aluna minha falou o seguinte, que ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na escola, e aí tinha uma criança que estava no pátio, uma formiga foi e picou a criança, e aquela criança tinha alergia à formiga. E aí, automaticamente, ela foi, já que ela estava próxima daquela criança,
ela socorreu a criança ali, tentou acalmar a criança na situação, já foi avisar a pedagoga lá, junto com a criança ali, já ligou para os pais, já fez todo aquele processo todo bem rápido. Ela depois comentou para mim o seguinte: Ruth, aquela criança, toda vez que me via, ela ficava feliz e grata por me ver. Depois que aquela criança saiu da escola, ele, quando me via na rua, por mais que eu não trabalhava, não era auxiliar, não era nada, só eu estava da limpeza, ela falou desse jeito, e me cumprimentava. Ele falava oi comigo, ele via aquela felicidade, me abraçava. E olha que ela não trabalhava diretamente com aquela criança, porém, ela influenciou diretamente naquela situação. Se ela tivesse ignorado ali na situação, ignorou, deixou acontecer, talvez ficaria um trauma para a vida toda dele. Então, o grupo todo escolar é muito importante para a vida de cada uma das crianças daquela escola. Para os bebês, gente, que é o que a gente vai abordar hoje, todos os dias, então, são dias de descobertas. Então, o bebê, ele é curioso por natureza. Ele aprende muito facilmente pela curiosidade dele, aguçada deles. Então, no início, esse bebezinho, ele não vai saber reconhecer as pessoas, né? Não vai falar, oi, Elisa, oi, não tem como, porque ele está aprendendo, ele é um bebê ainda. Só que, quando ele começa, com o período que você está junto com aquele bebê, se a Elisa, que já cuida dele, interagir com ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai reagir à sua voz. Porque ele fala, Elisa gosta de Elisa é boa, Elisa trabalha comigo. Por mais que ele não saiba exatamente com essas palavras, né? Mas ele já reconhece, fala, essa voz é conhecida, eu gosto dessa voz, eu me sinto bem com essa voz. E todas as mudanças que vão acontecer aí nessa fase de desenvolvimento de bebê, que é totalmente dependente, para um bebê que se vai se tornando cada vez menos dependente da gente, se chama fase de desenvolvimento aí. O que a gente precisa saber, que é muito importante? Vou marcar aqui. Aqui. Então, é muito importante saber que o desenvolvimento da criança e do bebê, eu vou falar dessa forma, ele não acontece de forma linear. O que isso quer dizer? Não vai seguir um padrão. Então, hoje, exemplo, o Enzo, ele estava começando a reconhecer, a gente colocava algumas coisinhas, ele estava pegando, tem um reconhecimento, eu falo, na questão visual. Aí, chegou amanhã, ele não estava assim. O Enzo está regredindo? Não, porque o desenvolvimento não acontece de forma linear, ele não segue um determinado padrão. Então, ele pode acontecer, pode regredir, entre aspas, porque isso não é regresso, mas pode evoluir muito mais. Então, pode acontecer de parar, continuar, porque não é de forma linear. E também uma coisa bem interessante é que as mudanças, elas vão uma sobrepondo a outra. Enzo, hoje, ele só sabe olhar com a cabecinha parada, que quando eles são bebês, né, acabou de nascer, eles só olham com os olhinhos assim, né, eles não viram a cabeça assim, exatamente a cabeça toda. E aí, depois de um tempo, eles vão conseguir virar a cabecinha para onde está o som, né? Isso é o quê? Sobrepôs, só porque antes ele só olhava. Agora ele mexe a cabeça. Então, sobrepôs uma aprendizagem à outra. Depois ele vai mexer a cabeça, mexer o corpinho também, e assim por diante. Sobrepôs cada aprendizagem. Mas cada aprendizagem, uma é importante para a outra, tá? E pode acontecer de ter fases do desenvolvimento dessa criança que ela pode pular. Exemplo, tem um Enzo aqui, ele nunca engatinhou, mas ele já andou. Ele pulou uma fase, não pulou? Ele está errado por ter pulado? Não, porque foi o desenvolvimento dele. Mas tem o Gabriel, que precisou engatinhar primeiro para depois andar. Já tem o Heitor, que ele engatinhou por muito tempo e depois ele não conseguia andar, mas ele conseguia se apoiar nas coisas para depois ele começar a ter segurança para andar. Tudo bem? Cada um teve o seu processo. Também precisamos saber que nós temos que acompanhar a construção da personalidade dessa criança, respeitando que cada um, também acabei de falar isso, né? Cada um tem um jeito de se manifestar. Tá, uma coisa muito importante. Gente, eu, Ruth, querer antecipar as etapas
desse bebê, eu posso acabar com a aprendizagem dele. Então, ele, como eu falei do andar, o Enzo aqui já não engatinhou, mas andou. Ele mesmo fez isso. Agora, se eu quisesse que ele fizesse dessa maneira, ele poderia nem começar a andar. Só assim, não, você já tem que andar, não pode engatinhar. Se eu quisesse forçar aquela situação, poderia acontecer, bloquear e ser conflitante naquela situação dele nem chegar a andar e ter dificuldades por isso. Então, eu não posso forçar situações, eu tenho que deixar que desenvolva sozinho. Eu posso influenciar. Então, ó, vou influenciar, vou pegar a mãozinha dele, tentar fazer com que ele dê os passinhos. Eu estou influenciando. Agora, eu já levantar e falar assim, ai, vai, anda, vai andando. Já querer forçar aquela situação pode gerar bloqueios aí. Então, é estimular a criança, mas estimular da forma que não superestimule. Porque superestimular é você querer demais, você ficar forçando aquela situação o tempo todo. E não pode fazer isso, a gente tem que estimular na medida certa. E cabe à família e à escola conhecer e respeitar os passos aí do desenvolvimento de cada criança. Então, cada um tem o seu processo e cada um vai no seu tempo. Então, vamos lá. Vamos começar aí do primeiro mês de vida desse bebê. Então, gente, imaginem o seguinte. Esse bebê dentro do útero por 9 meses aí. E aí, ele precisa enxergar dentro do útero? Abrir o olho e olhar assim? Não, não tem necessidade, né? Não tem necessidade nenhuma, porque mesmo ele abrir o olho e olhar lá, ele vai ver um monte de coisa doida, mas não vai ver nada demais. Não faz diferença. E aí, gente, por que eu estou querendo dizer isso? Quando ele nasce, a visão desse bebê, ela não está uma visão formada. Ele, Ruth, mas ele não enxerga? Ele enxerga, porém, ele enxerga muito pouco quando ele nasce. Então, o ocular, o olho dele, primeiramente, está desfocado e ele pode enxergar com duplicidade, porque a retina pode não ter unido ainda. Então, normalmente, igual eu estou olhando para a Elisa, se eu fechar um olho, a Elisa está em uma posição. Se eu fechar o outro, a Elisa está em outra posição. Porque nós temos aqui 2 olhos, né? Agora, esse bebê, por a retina não estar unida, ele pode chegar a enxergar sim com duplicidade aquela situação. Ruth, mas como ele vai estar enxergando duas Elisas? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque depende de cada bebê. Mas normalmente ele enxerga com duplicidade, bem desfocado, e aí ele acabou de chegar e ele consegue enxergar no máximo até 30 centímetros na sua frente. Mais ou menos aqui, ó. Ele enxerga aqui, ó, bem próximo. Ele não enxerga, tá aqui, a Sandra tá ali longe, ele tá enxergando Sandra. Não. Mas foi comprovado o seguinte, já foi comprovado que, por exemplo, eu fico conversando aqui, Murilo tá na minha barriga, eu fico conversando, ai, Murilo, não sei o que lá, e aí Sandra também conversa, muito próximo. Ele pode não entender, mas ele consegue reconhecer assim, sentir que é familiar alguns sons. Isso já foi comprovado nesse quesito. Mas agora ele fala, acordou, veio aqui, nasceu, Sandra é ela ali, essa daqui é Elisa, aqui é minha mãe, nada disso, porque ele não enxerga. Ele vai começar, a visão dele vai começar a focar, mas isso é um período. Mas, Ruth, é outro ponto aqui importantíssimo. Minhas crianças que são cegas, normalmente, dentro do útero, a mãe vai fazer um exame e já consegue comprovar que essa criança ou ela é cega, ou ela tem baixa visão, ou ela precisa ali de, talvez, algum óculos para ajudar. Não sei se vocês já viram aquele óculos para bebê, que ele parece um negocinho assim, ó. Vou mostrar. Calma aí. Quem não viu vai ver aqui, ó. É bem interessante. Esse daqui não, gente. Aqui, ó. Esse eu tô falando, ó. Ele já fixa, ele tem uma cordinha aqui atrás, ele fica na cabeça da criança para que ela possa enxergar e sem poder tirar. E aí ajuda aí, né, auxilia na visão.
Mas isso daqui é uma situação à parte, porque já foi diagnosticado que essa criança ela tem problema de visão e ela precisa de um óculos por conta da para enxergar nas situações. Isso já foi percebido. Ah, Ruth, mas não foi percebido na gravidez. Depois, quando essa criança ela for desenvolvendo, a família vai começar a perceber que essa criança não enxerga tão bem. Por que ela não enxerga tão bem? O que está acontecendo? O que está dificultando? Aí vai se direcionar o médico para orientar se precisa de usar um óculos aí, né? Esse óculosinho de bebê. Aí chama aqui, ó, estrabismo, o nome disso. Que precisa utilizar o óculos desde a... Aqui, ó, desde bebê, ó, pequenininho, ó, com óculosinho. Ó, até fala, ó, Natália nasceu estrábica. Quando tinha 5 meses, a mãe começou a achar estranho porque ela não brincava, não pegava os objetos. Simone descobriu que esse aviso de Natália poderia desencadear uma... poderia deixar ela cega, porque não tá aqui, mas pode deixar ela com baixa visão ou perder totalmente a visão. Porque a baixa visão, gente, dependendo, ele não enxerga nem 30 centímetros na sua frente. Já trabalhei com aluno de baixa visão, 30 centímetros, estava aqui, ó, e não enxergava, estava aqui minha mão. Eu enxergava muito, muito pouco, eles têm que colocar aqui tudo bem grande, e aí a baixa visão pode, sim, desencadear depois, se essa criança ficar cega aí, né? Mas acontece. Mas normalmente é descoberto na gravidez. Mas se não for descoberto, é percebido com o próprio desenvolver dessa criança. Nesse primeiro mês de vida, gente, o bebê, ele não tem uma... O que acontece? O nosso paladar, ele está desenvolvendo. Então, se você colocar uma coisa amarga, azeda, salgada ou doce na boca desse bebê, ele não vai reconhecer. Claro que você vai pegar um punhado de sal e botar na boca do bebê, depois vai botar um açúcar para testar? Não, né? Porque normalmente o bebê ele vai se alimentar ou de leite materno, ou a gente vai fazer aquele leite que é industrializado, mas que é para ele beber, porque ele precisa daquela alimentação. Mas ele não reconhece o sabor, fala, esse sabor aqui é meu preferido. Para ele não faz diferença. Claro que, se a gente for acostumando esse bebê a sabores adocicados, exemplo, meu bebê, eu não produzi leite. E aí eu faço aquele leite, o NAN, né? Faço o NAN aqui para esse bebê. Aí eu falo, nossa, esse NAN é tão sem doce. Aí eu começo a botar um pouquinho de açúcar, né? Bem pouquinho. O bebê, depois, ele vai começar a se acostumar àquele sabor adocicado. Aí, se um dia você botar sem um pouco de açúcar, ele vai perceber a diferença, mas porque você adaptou dessa forma, que é totalmente diferente aí. Porque eles não sabem a diferença de sabores, ainda mais bebês aí. Outra coisa, a função auditiva desse bebê, eles também não ouvem tão bem, acabaram de nascer. O ouvido, ele vai começar a desenvolver. Por quê? Aquela mesma história. Dentro do útero, essa criança precisava ouvir? Não. Claro que foi o que eu falei, foi comprovado que ela consegue detectar alguns sons familiares. Mas, gente, imagina, eu falo som familiar, é aquele som o quê? Quase todo dia você está aqui falando. A Sandra está todo dia aqui na minha barriga. Ai, vem cá, quero ver você. Todo dia, todo dia, todo dia. Porque a criança vai se acostumar, mas acostumar, que ele acostumar diferente, tá? Não quer dizer que você nasceu também, chegou Sandra lá, oi, Murilo. Murilo falou, Sandra. Já tá assim, não é nada disso. Eles vão começar aí, o auditivo dele vai melhorar, vai desenvolver, vai se ampliar. E também, Ruth, mas se a criança nascer surda? Normalmente, dentro do também, o médico faz um exame e consegue detectar se essa criança tem problemas auditivos. Mas não foi detectado na gravidez aí, na gestação. Aí você vai perceber o quê? Depois de um tempo, igual de 20 a 30 dias, eles começam, o ouvido deles, né, a função auditiva vai desenvolvendo, eles começam a emitir ruídos, vai movimentar a cabeça. Então, se você fez um barulho aqui, eles vão tentar começar a movimentar. Quando nasceu, eles movimentavam o olhinho, depois de 20 a 30 dias, eles começam a movimentar a cabecinha, não rapidamente, mas de modo aqui de ouvir o barulho. Então, você fez um barulho, o Murilo não virou, nunca vira, nunca consegue, pode fazer barulho onde for. Pode ser próximo ou longe do ouvido dele, alguma coisa está de errado.
que ele nunca ouve? Os barulhos. Você balançar o chocalho aqui, ele tá aqui, ó, sem ouvir. Não quer dizer que sempre, fez um barulho aqui, automaticamente ele tem que olhar. Não quer dizer isso também, mas ficar atento se isso daí é recorrente numa situação. Então, se tem um bebê, fez um barulho, está sempre fazendo barulho, ele nunca está prestando atenção em direção aos barulhos, tem alguma coisa de errado, e aí, ou ele precisa de algum aparelho auditivo, ou ele tem surdez aí completa. Aqui, essa imagem é ótima. A visão do bebê, gente. Então, recém-nascido, olha como que enxerga o patinho. Sem nada. 4 semanas, o patinho vai dar uma desembaçada. 8 semanas, desembaça um pouco mais. 3 mesezinho. Olha como o pato já está quase totalmente desembaçado. 6 meses, quase perfeito. 7 meses ele já enxerga perfeitamente, tá? Ruth, isso você está falando que é só de perto? Não, gente, é questão da distância também. Acabou de nascer, 30 centímetros. Então, 1 mês, né? 30 centímetros. 2 meses, normalmente é 90 centímetros ali de distância. Então, é a questão da longitude. Ele vai chegar embaçado, as coisas mais longe. Depois, vai melhorando a visão dele, porque as coisas próximas ele vai enxergar normalmente. É igual quem usa óculos para longe. Você usa o óculos para longe. Se você tirar seu óculos e olhar para perto, você enxerga. Agora, se você quiser olhar longe, você vai enxergar embaçado, você precisa do apoio do óculos. É a mesma coisa do bebê. Ele nasceu, quando ele nasceu 30 centímetros, próximo, depois vai aumentando a distância dele enxergar, depois as coisas longes que ficam embaçadas, mas as coisas próximas ele enxerga nitidamente. 7 meses, você está adulto aqui, Deus do céu, que fez isso. 7 meses aí, essa criança já enxerga perfeitamente, tá? No segundo mês, essa fase é bem legal. No segundo mês, gente, essa fotinha aqui, ela é maravilhosa, que é aquela fotinha de estúdio, né? Que as mães colocam o bebê, as mães e fotógrafo, do jeito que quiser. Que vai colocar o bebê assim, assim, e o bebê fica em qualquer pose. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, ele tá com o corpinho todo molinho, então a pose que você colocar esse bebê, ele vai ficar. Então, quem colocou, por exemplo, colocou essa bebezinha com as perninhas para trás e a mãozinha assim, ajeitou para que ficasse dessa forma. Não foi o bebê que decidiu aquela posição ali. Mas foque em uma coisa que eu vou falar para vocês. Essa bebezinha, a Pietra, tá sorrindo. Ela tá sorrindo? Não, ela não tá sorrindo. Sabe o que é isso, gente? Sorriso social. O bebê, por o psíquico dela estar em desenvolvimento, automaticamente o rosto dá aquela sensação de sorriso. Então, tá dormindo, às vezes está sorrindo. Só que isso daí é uma coisa do cérebro, que o cérebro está em desenvolvimento. Então, imagina, ela está dormindo, a família está, ela está sorrindo para mim, está tendo um sonho bom. Não é nada disso, isso é o sorriso social. Ruth, mas as crianças com deficiência visual, auditiva, sorriem assim também? Sim. Então, você pode estar falando, e você fala, nossa, mas ele está sorrindo, ele está entendendo tudo. Não está entendendo nada. Está dormindo ali, o cérebro que está produzindo e estimulando esse sorrisinho que esses bebês, normalmente, com 2 meses, ficam automaticamente, tá? Nesse período aí de 2 meses, a musculatura da região do pescoço, ela vai começar a ter mais avanço. Então, se ele virava só a cabecinha para os lados, agora ele vai começar a levantar o pescoço. O corpo está em maior desenvolvimento, porém, gente, não está um corpo, como eu acabei de falar, ele é um corpo frágil ainda. Então, se ele pegar, se eu jogar a cabeça do bebê para trás aqui, pode se deslocar o pescoço. Então, tem que tomar muito cuidado ali, até com os meus movimentos, para não acontecer algum acidente com esse bebê, né? Porque o corpo dele está em desenvolvimento. Então, também, esse bebê, ele vai ter movimentos involuntários. Às vezes ele está aqui, do nada a mão mexeu. Isso quer dizer o quê? Que ele queria mexer a mão? Eu estou mexendo a mão porque eu quero. Mas não é porque ele quer. Às vezes o corpo involuntariamente dá aqueles negocinhos assim, a mexidinha. Isso é involuntário desse bebê, porque o corpo está em desenvolvimento. E 1 mês, gente, é muito comum. 2 meses, diminui, porém, ele tem movimentos involuntários aí também. No segundo mês de vida, bem interessante. A retina agora,
que ela estava duplicada, ela vai se unir, e aí fazendo com que esse bebê enxergue com maior clareza, vendo mais com detalhes o rosto de cada uma das pessoas, começando, então, a reconhecer algumas pessoas, claro que vai reconhecer quem está presente em sua vida, e muito presente, porque tem que estar o tempo todo ali junto. Imagina que a Elisa apareceu um dia, depois apareceu só um mês depois. É difícil reconhecer, quando do período ali, né? Mas quem está presente o tempo todo, normalmente o ambiente familiar daquele bebê, ele vai começar a reconhecer quem está junto ali. Olhem de novo aqui a fotinha desse outro bebê, que também está sorrindo. É aquele sorrisinho social. Já no terceiro mês de vida, esse bebê, ele vai agora começar a reconhecer mais o mundo, a visão desse bebê se torna mais ampla. Nessa fase, é muito comum ele querer morder os objetos, levar a mãozinha na boca com maior frequência, é muito comum aí, né? Eles querem reconhecer as texturas, as consistências, eles querem começar a pegar as coisas. Porém, gente, eles não têm uma força na mão para segurar as coisas. Então, se você der uma coisa, vou dar isso daqui, né? Supondo, né, que eu vou dar um controle do ar para um bebê de 3 meses. Mas como que eu vou dar isso daqui na mão do Bernardo? Ele não sabe pegar assim, ele pega com a mão forte, assim, ele segura com aquela força toda, que ele não tem uma noção do corpo dele, dos movimentos dele, ele está começando a aprender. Os movimentos involuntários agora já diminuíram, os reflexos diminuíram quase totalmente aí também. Então, ele não vai mais se movimentar assim do nada. Pode acontecer, mas já diminuiu bastante, porque veio lá do primeiro e do segundo mês. Nessa faixa etária aí de 3 meses, a sua coluna ela vai estar mais reta, o bebê, ele consegue, normalmente, os fotógrafos, vou dar um exemplo, eles gostam de tirar a foto do bebê quando ele está mais novinho, primeiro mês, segundo mês. Por quê? Chegou no terceiro mês, não quer dizer que ele não está molinho ainda, mas o corpo dele, agora, ele está ficando mais rígido. Então, eu não consigo ficar colocando em qualquer pose igual fez lá atrás. E nessa faixa etária agora, de 3 meses, o próprio bebê pega o pé dele e bota bem aqui na boca, pega o pé na boca, bota a mão na boca, toda aquela movimentação. E o corpo a musculatura está ficando cada vez mais forte, né? Uma coisa bem legal. Nesse período, o bebê, o sono dele vai reduzir. Ele vai dormir normalmente quantas horas, Ruth? 15 horas. 15 horas interruptas? Não, ele vai dormir, dormiu aqui um pouquinho, acordou, dormiu, acordou. Normalmente é todo aquele período, e é o período da adaptação. Aí, gente, Ruth, pode acontecer desse bebê ser inserido na creche com 3 meses, antes, quase impossível, mas com 3 meses pode acontecer? Pode. Talvez uma mãe que vai voltar de licença maternidade, com 4 meses, né, ela começa a retornar de licença maternidade. E aí, talvez uma mãe que precisa trabalhar, e aí ela já quer começar a adaptar o bebê dela dentro da creche. Então, dentro do berçário, ela vai começar a levar para ela poder participar efetivamente junto com o processo de desenvolvimento daquele bebê. Aí, gente, vai ter aquela comunhão precisa. Por quê? Para estipular os horários daquele bebê. Qual vai ser a rotina? Então, eu, Ruth, conversando com a mãe, o que a gente tentaria fazer? Manter esse bebê, tentar manter ele mais acordado em diversas situações possíveis, para quando chegar à noite, esse bebê ter um sono noturno totalmente. Pode acontecer dele vir com vícios para a creche? Quais vícios? De querer dormir o dia todo e durante a noite na casa dela, né, que não fica na creche, querer ficar acordado? Pode. Aí a gente vai ter que começar a adaptação. E, claro, aquele negócio da família e a escola andarem em união. Então, se a família está falando assim, olha, o Bernardo ele não dorme à noite, tem essa dificuldade, vamos tentar... Aí fala o seguinte, então, tentar manter ele mais acordado para poder auxiliar nessa questão dentro de casa, porque vai influenciar. Imagina se ele dorme o dia inteiro na creche. Chegar em casa à noite, ele não vai dormir de forma alguma. Ele vai querer estar acordado agora, vai estar agitado. Então, é muito importante agora a comunhão da escola e da creche para elaborar uma rotina
caso ele entre com 3 meses, claro, não quer dizer que ele não vai dormir. Ele vai dormir, mas vai dormir, a gente vai tentar que ele durma menos, para quando chegar à noite ele seja mais cansado aí na hora de ir para casa. Com 4 meses, né? Esse bebê, então, ele começa a ficar, dormir durante a noite, ficar mais ativo durante o dia. Mas, gente, é aquela questão, tudo depende acabei de falar isso, da rotina que foi inserida. Se a família deixou com que esse bebê estipulasse a própria hora dele, ele pode dormir o dia todo e ficar a noite toda acordada. Isso varia de bebês para bebês. Pode ser que a Elisa fale assim, mas minha filha dormia a noite toda. Pode acontecer. Mas pode acontecer, já de Sandra falava assim, meu Deus, eu tinha uma dificuldade danada meu filho para dormir durante a noite. Agora, a rotina vai ser essencial para que essa criança consiga descansar. A boca, então, gente, vai ser a região de reconhecimento desse bebê. Com 4 meses, principalmente aí. Então, o que ele vai fazer? A boca é de reconhecimento, né? Então, peguei aqui o controle. Ele vai olhar para o controle, vai colocar o controle na boca, vai cheirar o controle, vai passar o controle no corpo. Opa! Vai passar o controle no corpo. Aí vai ficar olhando para o controle. É uma fase muito oral, mas principalmente colocar na boca. Então, tem que tomar muito cuidado com que a gente, dentro do ambiente, supondo que esse bebê com 4 meses já está lá no nosso berçário, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente coloca na mão dessa criança. Supondo que eu dou um brinquedo, um objeto, igual aqui ele tá com um mordedorzinho, né? E aí, esse mordedor tá soltando. Aí sai, tem dentro de alguns mordedores, vou mostrar aqui o que eu tô querendo falar. Professora, ainda está liberada para mim, para estudar? Para você, sim, mas depois você vai te dar, ó. Mordedor. Chocalho, não. Aqui. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Tem esse mordedorzinho, não sei se vocês já viram, tipo um chocalhozinho, né? Que é umas bolinhas ali. Aí eu dei na mão do Bernardo. Alguém tinha batido o chocalho antes e ele quebrou. É muito difícil quebrar. Mas vamos supor que a gente não deu uma verificada antes do brinquedo. Aí quebrou. Uma bolinha dessa tava saindo as bolinhas. Aí quando você deu o mordedor na mão do Bernardo, o Bernardo foi, pegou uma bolinha dessa e engoliu, enfiou no nariz. Gente, pode enfiar em todo lugar essa bolinha, tá? Todo lugar que você não imaginar, você pode enfiar essa bolinha. Enfiou essa bolinha dentro do nariz, tampou as vias aéreas, que enfiou várias bolinhas no nariz. Olha a situação, a complicação. Então, eu tenho que estar muito atenta o que eu vou entregar na mão desse bebê. Então, vou entregar isso daqui. Então, eu já tenho que dar uma olhada aqui. Claro que dentro daquele ambiente, nós já vamos ter brinquedos seguros, a gente imagina. Brinquedos todos lá são seguros, a gente verifica aqueles brinquedos todos os dias, mas sempre antes é bom já dar uma olhadinha de novo, porque vai que aconteceu alguma coisa, a gente não viu nesse meio do caminho. Segurança, gente, nunca é demais. Estar sempre atento é importante. É normal, igual o Bernardo aí, tá na fase oral, né? 4 meses, fez cocôzinho. Aí, fez cocôzinho. Aí ele pode enfiar a mão dentro da fralda, aí pegar a bochinha, passar aqui no corpinho todinho, aí pode passar o cocôzinho na boca, na parede, todo lugar. Aí você fala, nossa, Ruth, que nojo. Claro que não, para ele não é nojento, gente. Claro que ele ia falar, esse sabor aqui é meio estranho, né? Não gostei, não. Mas para eles não é nojento esse cocôzinho. Por quê? Eles estão querendo entender as texturas, a pegada, eles estão sentindo. Então, nossa, a textura aqui é diferente. Isso daqui tem tal cheiro. Ele não vai dizer com essas palavras, mas na mente dele está produzindo, ele está entendendo. Pode ser que posteriormente ele não faça mais isso. Fala, não gostei desse cheiro, não. E ele começa a entender isso. Uma coisa muito importante, gente, por mais que é um bebê, a nossa fala. Nós temos que falar com esses bebês com as falas corretas. Então, se eu vou dar uma madeira aqui pro Bernardo, toma essa dedeirazinha. Por mais que ele não está falando ainda, mas nós já estamos escrevendo na folha da vida deles essa palavra errada.
Então, primeiro ponto, bebês, temos que conversar com eles? Sim, e muito, porque a gente está estimulando a fala. Então, eu vou conversando com eles o tempo todo. Vou falando, vou falando, vou falando. E falando as palavras certas. Não inventando as palavras. Não quer dizer que eu não posso falar com voz de bebê. Posso falar com voz de bebê? Posso. Posso falar com amor? Posso. Posso falar no diminutivo? Posso. Porque o diminutivo tem no nosso português. Agora, por exemplo, celular. Celularzinho. Tem. Agora, em vez de celular, eu falar... Nossa, não imagino um nome para celular. Inventar um nome aqui que não existe. Posso fazer isso? Não, porque não existe. Então, tá sempre atento nas minhas falas aí. Com 4 meses, gente, a angulação da visão. O que é angulação? Normalmente, esse bebê ele vai chegar muito reto. Agora, a visão ela vai ficar ampliada. Então, ele vai começar a enxergar 180 graus. Ele vai chegar totalmente amplo aqui, igual a gente enxerga. Bem amplo, bem claro. Então, ele consegue acompanhar movimento de pessoas, objetos. Se você pegar, claro, eles adoram, se eu vou pegar um brinquedo com eles, eles vão querer esse brinquedo aqui sem graça, essa cor sem graça, ou, por exemplo, um copo colorido assim. Vai querer o copo colorido, porque as cores vão chamar muita atenção. Então, normalmente, os brinquedos dos bebês são todos coloridos, são bem chamativos. E é muito importante ser assim, porque eu quero fazer com que ele se divirta. Igual, brinquedo, aí o brinquedo é preto? Possível. É uma cor bonita? Mas para um bebê não chama atenção, não é uma coisa que fala, nossa, meu Deus, que cor preta linda. Eles não ficam pensando isso. Então, é muito importante a gente trazer brinquedos coloridos, coisas que chamem a atenção deles, coisas que façam com que eles queiram brincar, queiram desenvolver aí. Com 4 meses, então, eles conseguem também manter o tórax mais eretozinho. Isso quer dizer que ele senta, gente, é muito perigoso pegar uma criança de 4 meses e botar ela para sentar assim, ó, e deixar ela sentada sozinha. Pegar a mãozinha dela e deixar ela bem aqui sentada. Isso pode machucar a coluna e também essa parte da bacia da criança. Então, é muito perigoso. Então, vou colocar isso aí para sentar. Vou começar a estimular. É com travesseiro, tá? Mas isso nem é com 4 meses. Mas, sempre quando a gente for começar, entendemos que o corpo dele está em desenvolvimento, a gente pode começar a trabalhar isso, mas aqui, ó, eu segurando, eu estando junto. Agora, eu colocar com que esse bebê faça sozinho, perigoso. Agora, vou falar uma outra coisa. O bebê sozinho, temos aqui a Letícia. Letícia sozinha sentou, com 4 meses. Pode? Pode, se ela fez. Agora, se não foi ela que fez, e eu que coloquei ela para sentar assim, isso é super estimular. E pode causar algum problema ali para a Letícia, futuro. Nós temos que fazer também brincadeiras que vão estimular o quê? O tato, a visão, que é o tato pegar, o olhar. Então, foi o que eu falei, pegar um brinquedinho, balançar aqui na frente deles, meu Deus, que divertido. Brincadeiras simples, gente. O bebê, você não precisa elaborar, faz uma brincadeira que pensa, coisas simples, bestas, entre aspas, mas para o bebê não é nada besta. Para ele, aquilo ali vai fazer, nossa, que coisa maneira, que coisa incrível. Na cabecinha dele é basicamente isso. Porque isso vai desenvolvê-lo para o futuro. Nossa, calma aí, será que eu estou acabando? Foi muito rápido. Não, tem mais coisa aqui. No 5º mês, gente, então, a região da cintura, né, já está fortalecida, a região pélvica, né, eu posso colocar essa criança para sentar com apoio de travesseiro, só se ela já senta sozinha, aí beleza, se ela não sendo sozinha, com apoio de travesseiro. Igual tem esse bebezinho aqui, ó, o Pietro. Nossa, Pietro tem o feminino e masculino aqui na nossa sala. Pietro senta aqui com o travesseirinho. Então, estou colocando com apoio. Toda movimentação, gente, nessa fase, é necessário estar super atento, porque qualquer coisa o Pietro pode se machucar,
pode machucar o corpinho dele. Por mais que a musculatura do corpo está em constante desenvoltura, pode ser que tenha o Bernardo que já não estava com tanta desenvoltura igual o Pietro. Então, estar atento o quê? Será que essa criança está desenvolvida para eu começar a fazer determinadas coisas? Está sempre observando as fases de desenvolvimento. Por quê? Às vezes a fase do Pietro é de uma forma e o do Enzo é de outra. E é o que eu falei, não tem problema, né? Cada um tem sua fase. Sexto mês, na verdade, vai ficar para semana que vem, porque semana que vem, eu não sei porque eu não tirei esse bendito slide, que é de 6 a 12 meses. Então, semana que vem, vocês vão ouvir dos 6 meses. Então, vamos lá. Você quer que eu já abra o portão para você, antes de eu continuar? São 8h06. Porque lá embaixo está trancado. Para você? Então, vamos lá. Tá tudo gravado. 1 minutinho, gente, muito rápido. Muito, muito rápido. Só para a Sandra. Vem certo, né? Vamos lá, então. Agora, gente, o que acontece? Os meus slides, eles estavam separados. Agora está exatamente da mesma forma que está escrito na apostila. Então, algumas coisas eu já falei, e aí eu vou pular, mas vou comentar sobre. Então, vamos lá. No desenvolvimento físico dessas crianças, desses bebês, na verdade, de 0 a 6 meses. Então, podemos dizer que ela tem um fortalecimento gradual aí dos músculos, que ela começa, então, com o corpinho todo molinho, né, os músculos, uma musculatura frágil, e depois os músculos, eles vão se fortificando. Claro que, quando falamos de 5 meses, até 5 meses, essa criança nem está sentando sozinha. Por mais que os músculos, eles estão mais desenvolvidos, houve um fortalecimento da musculatura, mas entendemos que tem que ter um processo ainda maior. Então, cada vez que a criança, o corpo ele vai desenvolvendo ainda mais. No começo também tem aqueles movimentos descontrolados, né, que são sem que ela queira movimentar. Então, tudo isso vai desenvolvendo aí seu corpinho. Por volta de 8 semanas, a criança é capaz de levantar a cabeça sozinha, durante alguns poucos segundos, quando ela está deitadinha de barriguinha para baixo. Com 4 meses, ela consegue ter um controle completo da cabeça. Então, se ela estiver deitada de costas, ela consegue levantar a cabeça, virar a cabeça, se movimentar. Gente, com 4 meses, a criança ela já está bastante esperta nessa questão de movimentação do corpo. Não que ela está com total autonomia, porém, na questão de virar para um lado, para o outro, a cabecinha. É até se manter atento, por quê? Se a criança estiver fora de um berço, e já que ela está com essa movimentação maior, ela pode cair da cama. Caiu. Na cama ela largona, né? Dormiu de dia, deixa na cama.
Minha filha, quando eu cheguei, ela estava no chão, passei a menina me lá do outro lado. É perigosíssimo. Por quê? 6 meses, ela estava se jogar. Nossa! E esse negócio. E ela muito levada, sabe? Ela muito. Aí ela começou a sair, ela não engravidou. E já andou. Andou 10 meses. Doideira. Mas é normal. É normal assim, que cada um tem o seu processo. Eu até comentei uma vez, eu acho que foi na aula lá, Sim. que ela Comentou mesmo que acho que a cabeça cortou. Aham. Mas, por exemplo, vou pegar a situação da sua filha. Gente, eu tenho lá na creche um colchão que ele é mais alto. Mas, ai, vai dormir só um pouquinho aqui. A Júlia, coloquei a Júlia para dormir aqui só um pouquinho, com 4 meses. Ela quase não movimenta. Gente, 4 meses, a criança tem o corpinho dela, ela começa a ter um movimento maior. Então, se eu colocar a Júlia num colchão mais alto, pode ela rolar e cair. Isso. Sim, pode gerar um trauma na cabeça, pode quebrar, às vezes, um bracinho, por conta de o corpo estar muito... A musculatura está desenvolvendo, mas o corpo dela está molinho ainda. Então, pode quebrar um braço, uma perna, pode acontecer diversas coisas. Mas, assim, quando acontece, parece que Deus bota a mão, que essa criança não machuca tanto assim. Mas temos que estar atentos nesse quesito. Achar que é só um minutinho e esse minuto pode vir causar um acidente. Por volta de 4 meses, a criança ela começa agora a ter um controle maior da mão, né? Mas mesmo assim, ela não vai pegar o brinquedo com tanta leveza, segurar, não, ela vai pegar ainda com um pouco mais de força, porém a força do pegar as coisas está diminuindo aí. 4 meses ela segurava uma madeira, ela sozinha. Gente, tá igual não sei o nome daquela Às vezes criança. eu não tinha tempo, eu tinha outra, aí às vezes eu comecei a botar a madeira e levantar. Sim. Aí ela aprendeu a botar a cozinha, ela mesma. Poxa, esqueci o nome da criança que subiu a escada, que ela pegava um copinho aqui, ela mesma tomava no copinho. Mas isso daí é o desenvolvimento da criança. Porque imagina se você forçasse essa criança a fazer isso. E saiu, 6 meses ela empinava e saía. Criança surpreende a gente. Delícia. Aonde? Não, aonde você quer gorda? Ai, Brasil, nem vou comentar isso. Mas ó, de 4 a 6 meses também, essa criança ela rola para frente, para trás, para um lado, para o outro. Ela se posiciona. Nessa faixa etária aí também, ela vai desenvolver o próprio ritmo de alimentação, de sono. Eu até falei para vocês que é importante a gente vai criar uma rotina já em comunhão com a família para que essa criança se adapte. Tem também o desenvolvimento da visão, que eu comentei com vocês. Progressivamente, ela vai começar a enxergar o objeto mais afastado, com a progressão aí da visão, né, como a gente já havia comentado. Coordenação também vai melhorando. Então, a princípio, ela tem uma coordenação toda bagunçada, depois ela vai fazendo com coisas intencionais. Ela vai olhar para isso daqui, ela quer pegar o brinquedo. Não é que a mão dela vai automaticamente, ela vai querer pegar. Então, é um movimento intencional. Vamos ver aí o que acontece, né? O desenvolvimento da função auditiva, além da visão que a gente falou. Então, ela vai reagir ao som, se ela ouvir um sonzinho de alguém, ela vai começar a reagir, tanto em grunhidos, quanto, por exemplo, no olhar. Então, ela vai começar a fazer dessa forma. Já no desenvolvimento intelectual, gente, essa criança ela vai aprender vai ter uma aprendizagem através dos sentidos. Como assim? No olhar, no pegar, no sentir, no cheirar. Normalmente, ela vai começar a reconhecer algumas vozes, ela vai começar a imitar alguns sons. Só que uma coisa bem interessante, mas eu vou comentar aqui isso daqui antes. Ruth, esse bebê, ele fala letras A, E, que às vezes as pessoas acham? Não, ele faz grunhidos. Então, não é som de letra, não é som de palavra,
ele está falando uma coisa que não é do nosso entendimento, eles são grunhidos. Pode estar fazendo assim, achando que ele está se comunicando. Isso a gente também tem que se comunicar com ele, por mais que a gente está entendendo nada, temos que se comunicar, porém, isso são grunhidos que é da fala dessa criança. Por volta aí de 6 meses, essa criança compreende, começa, talvez, a falar algumas palavras, né? Pode começar a falar mamãe, papai, ô tia. Mas, gente, palavras pequenas e que, imaginem que eu fico o tempo todo falando o nome daquela criança, mamãe, 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 mamãe. Não quer dizer que ele aprendeu a palavra mamãe, ele vai falar por causa da repetição da palavra. Por que é muito comum, por exemplo, essa criança falar pai primeiro? Que o pai fica o tempo todo, pai, 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 papai, papai, papai. Isso, aí ela ouviu. Exatamente, porque fica o tempo, papai tá vindo, papai é isso, papai é aquilo. Ouviu tanto aquela palavra, foi tão repetida que uma hora vai sair a palavra. Mas foi primeiro papai. É muito comum, por conta de ficar repetindo. Ele viajava, ficava 3 dias fora. Quando chegava, papai, vamos. Sim, e eu imagino que você, naquele momento, por mais que o marido estava viajando, mas você falava do seu marido. Então, papai está ali, papai está aí. Por quê? Sim, da questão do conversar. E aí, por ser uma palavra que está sendo repetida o tempo todo, ela passa a ser fixada. É difícil, por exemplo, a mãe passa o dia inteiro, a mãe fala bem assim, a mamãe está aqui. Normalmente, a gente não se coloca na terceira pessoa. A gente conversa normal, não se colocando na terceira pessoa. Já o pai, não. Como ele não está na situação, ou ele está, a gente fala dele. Então, eu falo dele, ou ele chega e fala dele o tempo todo. Não quer dizer que vai sempre ser pai, tá, gente? Porque depende, vai ser o quê? A palavra que fala o tempo todo na cabeça daquela criança. Se eu falo o tempo todo essa palavra, ela vai falar. Isso é muito comum. Eu tenho uma aluna que ela falava... O marido dela falava muito o nome dela. Não lembro o nome dela, porque é Ruth. Ruth, não sei o que lá. Ruth. A criança aprendeu o nome. E não aprendeu, tipo, mamãe. Por conta de falar o nome o tempo todo. O tempo todo o nome, e acabou saindo o nome. Meu filho também. Saiu o nome. Quando eu tive ele, eu tinha irmão pequeno. Ainda, meu irmão tinha 2 ou 3 anos de diferença dele. E os meus irmãos me chamam de Di. Que eu cuidava, tal. Sim. Aí ele ficava me chamando de Di. O seu filho. Meu filho. Eu falava, não sou Di, eu sou mãe. Aí o pai dele, aí me chamava o pai dele de Wanda. Não, Wanda é pai. Mas é porque repetem, sim, ouvem. Meus irmãos ficavam de então ele estava no meio, a gente... É de, sim, isso é muito comum. Corrigindo até ele falar, porque tem mãe que deixa, eu não deixo. Sim, aí isso já vai ser questão mais familiar, se vai querer deixar ou não, é um ponto familiar. Mas a criança, ela vai aprender pela repetição. Se fala o tempo todo aquilo ali, ela vai falar aquilo ali. Porque ele ouve aquilo ali, realmente. Não adianta falar, mas ele vai aprender de outra forma. Se, por exemplo, igual você falou que você corrigiu, falou, não é isso, é mãe. Se você não intervir naquela fala, vai crescer, porque aquela fala se torna uma rotina, fala assim, é a fala que eu tenho que falar, e vai se tornar assim. Isso daí, gente, vem até para as palavras erradas, que eu até comentei. Se, por exemplo, a madeira eu chamo de outro nome, vai ficar essa palavra errada, porque por modo da repetição, que a gente já está falando essa palavra errada o tempo todo. Errado e repetindo. Eu não gosto, não, gosto de ensinar. Sim, e dentro da sala de aula, nós somos o quê? Educadores. Então, nós temos que educar certo. Então, se eu educo errado, automaticamente essa criança ela vai aprender errado. E aí, errado somos nós que estamos ensinando a palavra errada, querendo ou não. Já no desenvolvimento social, gente, essa criança, ela vai começar a distinguir as pessoas que estão... Essa criança, esse bebê, na verdade, as pessoas que estão com ela. Então, ela vai sentir mais apego quem está com ela, estabelecendo aquela relação ali privilegiada. Sorriso social, comentei com vocês. Gosta de situações sociais. Por exemplo, tem várias pessoas em volta dela, brincando. Essa criança, esse bebê, né, ele gosta disso. Reconhece as pessoas próximas, ele vai começar a diferenciar. Às vezes, pode chegar um estranho no momento
ele fica mais retraído, não querer fazer, rir bastante igual ele ri. Ou, às vezes, tem bebês e bebês. Tem bebês, fui brincar com um bebê de uma pessoa que eu conheci, né? E aí o bebê ficou rindo, sorridente, mas pode acontecer, esse foi o filho dela, pode acontecer de ser um outro bebê e ele ficar retraído na situação. Por quê? Cada criança tem sua singularidade, o seu jeito. Não adianta eu querer que uma criança ria e seja sempre assim. E a gente até no uso popular da palavra, uma criança dada, né? Você fala assim, essa criança, se chegar outra pessoa, ela ri, ela se diverte. Tem criança que é mais fechada. Se vê um estranho, se fecha. Então, isso, tudo bem, não há problema. Normalmente, a criança se fecha. Mas pode ter criança que não ligue de ter um estranho. Não fique com o rosto fechado ali na situação. No emocional, gente, essa criança, esse bebê, né? Nossa, sabe a palavra criança? Esse bebê, ele vai manifestar sua excitação, sua felicidade, às vezes através do movimento do corpo. Então, um sorrisinho, o movimento do corpo, aquela felicidade ali. A forma de se comunicar, normalmente, a principal forma de se comunicar em caso de sono, fome, desconforto, se ele estiver doente, é o choro. Então, não vai falar, Elias, estou doente. Não, vai chorar e aí você vai analisar, porque tem choros diferentes. Você sabe quando é choro de sono, quando é choro de fome, quando é choro de manha, quando é choro que está passando mal. Os choros são diferentes. Você começa a reconhecer com o convívio daquele bebê, não quer dizer que já no primeiro mês, no primeiro mês, rapidamente já vou conseguir reconhecer lá numa creche. Pode ser que você comece a se adaptar, e depois que você adaptar esse bebê, você já vai reconhecer, ele tá chorando é isso, ele tá chorando é aquilo. Então, tudo vai depender ali, né, do convívio com aquele bebezinho. Normalmente, ele apresenta medo perante a barulhos altos ou inesperados. Exemplo, do nada dão fogos aqui, a audição deles está muito boa, né, depois que já desenvolveu. Tem uma audição boa, então, para eles não levar um sustinho, assim a gente já leva... Sim, porque a audição deles está muito boa. Então, você bota um liquidificador que é muito barulhento, então pode apresentar um medo aí. Pode apresentar medo, que às vezes a gente pode achar besteira, mas às vezes até algum brinquedo. Eu lembro, eu tenho até hoje, eu tenho um macaco grande assim, e aí quando apertava, acho que era o braço dele, uma coisa assim, ele ficava balançando assim, cantava a música, Macarena, e ficava o tempo todo balançando, e a boca mexia. Aquele macaco era terrível, eu morria de medo daquilo. Era uma besteira, mas para mim, aquilo ali, uma coisa de medo. Ou, por exemplo, por mais que seja familiar, vou dar um outro exemplo meu. Eu tinha um tio meu, o Ailton, que meu tio é bem alto, né? Eu olhava para ele e ficava com medo. Se eu visse ele, eu chorava e desesperava. Por quê? A gente não sabe. Sim, pode acontecer. Ela fazia um escândalo, ela chorava, e eu não sabia o que era. Depois que eu fui descobrir. Foi entender. Porque o meu filho, ele brincava muito com o menininho que era bem escuro, ele gostava, que vocês são tudo branquel, meu marido era branco. Meu filho era doidinho. E ele não importava, porque se eu brincando com o menino vizinho, quando o menino foi em casa, a menina entrou em desespero e ninguém sabia por quê. Acho que até uma coisa... percebeu, sim. Nem eu percebi. Sim. Aí quando eu ia na ideia, eu comecei a chorar. Aí que eu fui me tocar, eu tinha que fechar para eles brincarem comigo, porque eles tinham que brincar. Sim, o bebê, ele pode beber, essa criança, quando ela está nessa fase de desenvolvimento, ela pode apresentar certos medos, que a gente pode não entender, de fato, por que desse medo, mas a gente tem que tentar entender. Por que está chorando? O que está acontecendo? Ela não bebia café, como café sem preto. Eu compro água, eu compro suco, qualquer coisa. Ela gostava muito de pão, mas não tomava café. E hoje, adulta, toma café de manhã. Pois é uma coisa que você, na verdade, você não consegue compreender por que da situação, mas é normal. Ela quer café, ela sai correndo. Determinadas coisas, essa criança, ela adquire um medo. Ruth, mas precisa passar por alguma coisa? Não precisa. Tem, por exemplo, pessoas ou coisas ou brinquedos que essa criança ela vai se beber, vai apresentar certos medos que para a gente não tem nenhum sentido, mas na mente deles cria algum bloqueio, alguma coisa que faça com que eles tenham, né?
Gente, nossa, falei tudo bem bonitinho. Por hoje é só. Terminei aqui os slides certinho. Deixa eu fechar aqui. Semana que vem tem mais. Cadê vocês? Boa noite. Semana que vem tem mais. Desejo para vocês bom final de semana, bom descanso. Até semana que vem. Uma boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Foi muito bom hoje a aula, viu? Obrigada. Até semana que vem. É. Tchau. 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 Eu